misericórdia, né? Mas vamos lá, confiei no pastor Luiz, confio mais no pastor Luiz do que em mim. Então, se ele me chamou, ele deve ter orado muito essa semana por mim, né? Por vocês, por nós todos. Você coloca um tema, Helena? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esperança. Eu queria mostrar... aí. Não sei se vocês estão reparando que a palavra espera está destacada ali, não é à toa. A gente vai falar um pouco também sobre isso, sobre espera, sobre esperança e outras coisas também. Eu queria orar também para começar, para ficar mais calma. Senhor, eu quero entregar minha vida, Senhor, nas Tuas mãos, eis-me aqui, Senhor, a palavra o Senhor já ministrou meu coração essa semana, então que quando sair da minha boca, Senhor, que ela cumpra, Senhor, o propósito que o Senhor a designou, Pai, que chegue nos corações, Senhor Deus, toma a minha vida, Senhor, toma cada vida aqui, cada pessoa que está em casa ouvindo, Senhor, e que ainda ouvirá, Senhor Deus, toma essa palavra nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém. A arte fala sobre esperança, né? Tem um brotinho ali crescendo. E eu, há um tempo atrás, eu tive um momento na minha vida que eu estava como se fosse essa imagem inferior, né? O solo muito rochoso, muito seco, árido. E num culto, Deus falou comigo através de uma imagem. Ele me mostrou exatamente aquele renovo, aquele broto nascendo. E ele me deu uma palavra nesse dia, que está em Jó 14, 7, 9, que a gente vai ler também. Fala assim, vou ler na minha versão, eu não te falei qual era a versão, tá? Vou ler aqui na versão que está aqui para mim, tá? Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esse renovo, né, que o Senhor dá através do cheiro das águas. Mas antes eu quero contar um testemunho para vocês, um pequeno testemunho. Eu tenho uma irmã mais velha, ela é 5 anos mais velha que eu. E a minha irmã sempre quis dirigir, sempre o sonho dela foi dirigir, o desejo dela era dirigir desde muito nova. E a minha família lá de Pernambuco, né, a gente vai muito para lá nas férias, e lá no interior, então, as pessoas começavam a dirigir muito cedo, aprendi. Eu estou falando isso, gente, mas é coisa de 1990, né, antes do Código de Trânsito Brasileiro, que a gente não usava nem cinto de segurança, não tinha nada disso. Então, nessa época, minha irmã, com 14 anos, ela já dirigia no interior, né, assim, na fazenda, na praia e tal. E eu, bem mais nova, quando ela fez 18 anos, ela ansiava tanto fazer 18 anos para tirar a carteira. E ela tirou a carteira logo que ela fez 18 anos, né, para poder dirigir no Rio, em todos os lugares e tal. E eu era mais nova, e aí já começou a pressão, né, da família. E você vai aprender, eu quero te ensinar, todo mundo se oferecendo para querer me ensinar a dirigir. E eu sempre muito medrosa, talvez porque eu me comparava muito com a minha irmã, né, isso deixa a gente mais inseguro, né? Quando a gente vê uma pessoa que dirige, ela queria e tal. E aí eu fui adiando. Quando eu fiz 18 anos, meu pai, agora você tem que aprender. Aí me pegou, me levou para o Grajaú, para o bairro do Grajaú. Lá tem umas ladeiras boas, assim, para aprender, né? Subiu com o carro, estava lá em cima, me colocou na direção. O carro estava ligado e falou, desce com o carro, leva o carro, tá bom. Eu fui levando o carro até lá embaixo. Quando a rua estava perto de acabar, ele falou assim, olha, vai acabar a rua, vira à direita. Eu fui virar à direita, só que eu não sabia o que era pedal de freio, de embreagem, de acelerador. Eu apertei qualquer um, o primeiro que estava ali na minha frente. E eu bati com o carro, eu subi na calçada, bati no outro carro que estava na frente, bati nas jardineiras, não atropelei ninguém, porque não tinha ninguém para atropelar, ninguém se machucou, não me machuquei, meu pai não se machucou, tudo bem. Só que isso me deixou muito traumatizada, né? Eu não quis aprender a dirigir naquela época.
Durante muitos anos eu sonhava com que eu precisava descer, pegar o carro, que eu precisava levar alguém, que só tinha eu para dirigir. Aquilo me dava um suor frio. Eu até no carona, no banco de carona com as pessoas, era difícil. Eu ficava muito insegura, eu ficava sempre acompanhando, ficava com medo mesmo. Me deixou muito traumatizada aquele episódio. Não foi uma batidinha qualquer, né, gente? Eu subi numa calçada, bati em outro carro, foi assustador realmente. E aí eu fui levando, eu já estava fazendo direito nessa época, eu dizia, não, eu vou passar num concurso, vou ter motorista, não preciso dirigir, vou seguir a vida, não preciso. E todo mundo me pressionando e as coisas foram levando. Com 22 anos eu me converti e ainda não dirigi. Com o tempo foi passando, eu já estava com 28 anos mais ou menos, já estava advogando numa empresa, ia de metrô para o centro da cidade, tinha que ir de salto, aí andava muito, eu ficava com muito calo no pé, aí aquilo me incomodava. Cada dia eu botava um salto diferente para ver se ia fazendo calo num lugar diferente do pé e era difícil, né? Muito longe do metrô, era lá na Marechal Câmara, e a minha casa também não era perto do metrô. Eu andava muito para chegar no metrô, para poder pegar o metrô para ir para o centro. Aí um dia, belo dia, eu estou atravessando a rua, indo para o trabalho, numa sexta-feira, já muito cansada. Eu olhei um carro assim no sinal e eu senti assim, poxa, se eu dirigisse, eu ia de carro, eu poderia ir de carro hoje para o trabalho. E isso me deu um clique, eu falei, caramba, eu estou curada, eu não sabia que eu estava curada, eu estou curada, eu agora não tenho mais medo, eu quero dirigir. E aí eu fui na autoescola, fiz as aulas, fiz a prova, passei. Com 6 meses mais ou menos eu já estava saindo com o meu carro, tudo tranquilo, tinha comprado, meu pai teve outro prejuízo, né, que pagou a entrada de um carro para mim, e aí eu já estava dirigindo, tudo bem. E estou dirigindo até hoje, nunca bati, nunca aconteceu nada, já dirigi aí pelo Rio de Janeiro todo, não tenho medo de nada, mas foi alguma coisa que marcou a minha vida, né? E foi uma bênção que o Senhor me deu. O interessante é que eu nunca orei pedindo cura para o Senhor disso. Nunca fiz essa oração. Se alguém fez, era quem me dava carona, porque eu mesma nunca pedi, eu nem pedia, eu nem cogitava que não tinha essa coisa. Mas aí vamos segurar um pouco esse testemunho e a gente já volta nele. Eu queria agora falar um pouquinho do momento que a gente está, né? A gente foi lá atrás, agora vamos voltar para a atualidade. Nós, como Cláudia falou e como a gente escuta tanto, vivemos dias difíceis, realmente são dias difíceis, dias de lutas, dias de perdas. A gente tem visto que todo mundo está sofrendo de alguma forma com o que está acontecendo no mundo, né, na pandemia. Está sendo bem difícil tudo isso. Todos nós sofremos de alguma forma, seja algum parente que faleceu, ou um emprego, ou uma outra coisa. E assim como é a estação do inverno, né? Esse tempo da pandemia que a gente está vivendo é um tempo de luto, de tristeza, de dor. E essa semana começou o inverno, aí eu estava refletindo sobre isso, que o inverno também tem essa característica, né? De as noites serem muito escuras, muito longas. E o frio também, as folhas ficam secas, né? A vegetação não fica tão florida quanto na primavera, no verão. E aí eu pensei que o inverno passa também. Quem gosta de inverno está curtindo agora, mas daqui a pouco o Rio de Janeiro está aquele calor, está aquele verão escaldante, né? Aquela situação que a gente conhece bem. Mas fato é que nessa vida a gente sempre vai ter luta. Jesus diz que a gente ele falou isso, né? Nessa vida teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nunca nos negou isso, né? O mundo jaz no maligno e essas aflições fazem parte da nossa vida mesmo. Mas a gente está aqui de passagem nessa terra, nós somos estrangeiros e peregrinos aqui, né? O céu não ficou em quarentena, o Espírito Santo não ficou isolado, ele está com a gente, Deus continua no trono, reinando, né? O céu não foi fechado nenhum dia, ele continua sendo Deus, ele não perdeu o poder dele. E Jesus diz que meu pai trabalha até hoje, eu também, eles continuam trabalhando. Isaías 64:4 fala que desde a antiguidade não se ouviu, nem olhos se viu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Quer dizer, Deus continua trabalhando, mesmo na pandemia, a gente acha que não, mas ele está fazendo as coisas. No dicionário diz que
A esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que espera, que deseja. Confiança em coisa boa, fé. Eu não sei você, mas eu tenho visto Deus fazer muitas coisas boas mesmo nesse tempo. Mesmo nesse tempo de pandemia, eu tenho visto o agir de Deus. Eu não sei se você tem visto isso, mas eu tenho visto isso. A palavra espera, como eu falei no início, ela está dentro da palavra esperança, né? E a nossa esperança tem um nome que se chama Jesus. Ele tem cuidado de nós. E assim, eu espero que você tenha esperado. Eu espero que você esteja esperando nele, né? Ficou até redundante, mas é nele que a gente pode confiar. Romanos 8, 24 e 25 diz que porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Quer dizer, se a gente não está vendo, como que a gente vai dizer que está esperando? Se a gente está vendo, como que a gente vai estar dizendo que a gente está esperando? A gente espera justamente aquilo que a gente não está vendo. Eu creio que nessa estação de pandemia, Deus tem um propósito nisso. Ele está trabalhando, como eu falei no versículo, que Jesus disse que o Pai trabalha até hoje e Ele também. E Jesus está trabalhando em nossos corações. Aquilo que a gente está passando, que pelos olhos da fé, a gente tem que confiar que vai passar. Que mesmo após todo esse tempo de espera, a gente vai dar fruto. Todo esse tempo de pandemia, todo esse tempo de isolamento social, todo esse tempo de luto, de tristeza, depois, ao cheiro das águas, nós daremos frutos, porque nós estamos junto a ribeiros de águas. O vento do inverno, como eu falei, ele balança, né, chacoalha as árvores e faz com que as folhas das árvores secas caiam no chão. Mas, assim como as folhas caem, as raízes ficam mais profundas, ficam mais firmes, porque não tem tanta chuva nessa época, né? Nós temos um inverno diferente, as chuvas aqui no Brasil são muito para o verão. Então, as árvores estão sendo preparadas também para a próxima estação. E não sei se vocês percebem, mas as flores e as frutas, tudo que é colhido na primavera, ele tem que ser plantado antes. Ele não é colhido, ele não é plantado na estação, ele tem que ser plantado com antecedência. Então, passa pelo inverno também. E eu creio que Deus está preparando, né, nesse longo inverno que a gente tem passado de pandemia, uma chuva abundante para cair depois disso tudo, né? Salmos 1, 3 fala que pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. É uma promessa do Senhor, né? Diz que há tempo para todas as coisas, há tempo de plantar, há tempo de colher. Mas se a gente está plantado junto a ribeiros de águas, daremos fruto no tempo certo. É promessa dele também que vai prosperar tudo que a gente fizer. Então, nós temos que crer. Eu creio que é um tempo de Deus fortalecer as raízes, né? Fortalecer, enquanto a gente está nesse tempo de espera, a gente está nesse tempo de pandemia, Deus está nos fortalecendo de alguma forma. E a gente tem que se alegrar com os processos, né? Tudo tem a ver com o propósito de Deus para nossas vidas. Os processos que ele nos submete também. Então, eu creio que isso tudo não perdeu. Deus não perdeu o controle. Ele está no controle de tudo isso. Agora, vamos voltar lá para o testemunho. Eu tinha um trauma, né? Como eu falei para vocês, e eu não levei para o Senhor a minha vida inteira. Durante todo aquele tempo que eu tinha os sonhos, que eu tinha os pesadelos, que eu tinha medo de dirigir, medo de andar até de carro, de ônibus, ficava muito atenta. Eu guardei aquilo, eu deixei bem escondidinho, protegido. Uma criança, quando se machuca, ela vai para a mãe chorar, né, para o pai, mas ela, de certa forma, ela recolhe a ferida, porque está sensível, ela não quer, porque sabe que a mãe vai precisar limpar, vai precisar passar remédio. O que ela faz? Ela esconde aquilo. E eu acho que foi mais ou menos isso que eu fiz, né? Eu escondi aquela dor ali durante muitos anos. Mas, vocês lembram quando Moisés foi enviado para libertar o povo? Ele perguntou para Deus: Deus, eu vou lá, mas eu vou dizer que o Senhor é quem? Aí Deus fala que eu sou, te enviou. Então, esse é o Deus que enviou Jesus Cristo também para nos salvar. Ele hoje, ele fala assim: eu sou o que te cura. Essa noite eu quero falar muito sobre cura também, porque trouxe um testemunho de cura. Eu sou o que te salva, eu sou o que te protege, eu sou o que provê tudo o que você precisa. Eu sou o bom pastor e você não sentirá falta de nada. Deus se importa com as nossas dores e quer nos curar.
nos curar de tudo que essa estação de pandemia tem nos causado, curar de dores, lutos, traumas, medos, rejeições. Ele é a cura, Cristo cura sim. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, todas as dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos totalmente perdoados pelo Senhor. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Apesar do salário do pecado ser a morte, o dom de Deus é a vida eterna. E foi essa vida que Ele nos deu através das suas pisaduras. Ele pagou as nossas dívidas dos pecados cometidos. Então, não há mais condenação para nós. Em Cristo, nós fomos justificados. E isso acontece quando a gente entrega a nossa vida a Ele. Mas a glorificação do nosso corpo só vai acontecer quando a gente estiver face a face com o nosso Deus. A santificação? A santificação é todo dia, a santificação é nas nossas almas, e ela é diária, ela é nas nossas vidas a cada manhã, todos os dias o Senhor tem que nos santificar, a cada dia. É onde estão os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas emoções. O Senhor precisa estar sempre nos santificando. E a gente não precisa ter medo disso. Deus é um Deus de amor, Ele tem amor por nós, Ele é perfeito nisso. E o amor dele lança fora o medo que temos. A gente precisa entregar as nossas dores aos pés do Senhor, né? Crer que Ele é nosso Pai, que Ele nos ama, que Ele sonhou conosco. Ele sonhou com o nosso nascimento, Ele planejou a nossa vida. Antes da fundação do mundo, Ele já sonhou. E eu amo saber, né, que Ele nos adotou através de Jesus Cristo. Fomos adotados por Deus, né? Nossa identidade é de filho amado, de filha amada. Ele nos comprou com seu sangue, com sangue precioso. Ele é o nosso dono. E Ele tem direito de dar a identidade para a gente. Eu sei que aqui no Brasil, mais de 1/3 da população não tem o nome do pai na identidade. Muitos são registrados só pela mãe. Isso é muito comum na nossa nação. Mas essa palavra diz que você foi adotado, e essa palavra não mente. Ela diz que você é filho de Deus, então você creia, sua identidade é de filho, filho amado do Pai. A gente não precisa fazer nada para ser aceito por Ele. Na verdade, Ele nos ama, Ele planejou a nossa vida, Ele cuida de nós. E a gente às vezes não se acha nem adequado para isso, a gente se compara com os outros, como eu me comparei com a minha irmã, né? Como eu contei. A gente acha que não merece, que Deus não vai nos amar exatamente como somos. Mas eu quero dizer que quando Deus olha para a gente, Ele nos vê perfeito, Ele não vê com defeito. O sangue dele, de Jesus, nos cobre. E Ele não trocaria a nossa vida, não trocaria a vida de ninguém aqui por outra vida. Ele te ama, Ele te escolheu exatamente como você é, Ele planejou você. Ele não olha, quando Ele olha para você, Ele não vê as suas imperfeições, os seus defeitos, mas Ele olha através de Jesus Cristo, né? E através de Jesus nós temos redenção. E é o perdão dos nossos pecados. A gente tem que ter essa revelação de Pai, do Pai que é protetor, que é abençoador, que é provedor. Isso vai nos curar, com certeza. Eu quero, nessa noite, falar que se alguém não entregou ainda a vida para o Senhor, que é a noite de você tomar essa decisão. Como foi falado aqui, né? Jesus, Ele foi enviado, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que pode te reconciliar com Deus. A gente não pode ter acesso a Deus diretamente. Porque nós somos pecadores, nós temos que reconhecer isso. Nós somos pecadores, mas Deus enviou o seu Filho único para morrer pelos nossos pecados, para que pudéssemos ter acesso a Ele. Então eu queria fazer uma oração. Se você ainda não fez essa entrega, se você ainda não se decidiu para o Senhor, faça isso. É uma oportunidade que você tem. Você precisa apenas crer no seu coração e confessar com a sua boca, confessar que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Vamos orar. Pai, você vai repetir comigo essa oração, se você tiver agora, se você decidiu isso. Pai, eu reconheço que eu sou pecador, te peço perdão pelos meus pecados, confesso que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida e que eu te peço que o meu nome seja escrito no livro da vida, Pai. Entrego a minha vida a Ti, em nome de Jesus, amém. É simples, é só isso que você precisa. Você agora é filho de Deus, amado, o Pai te ama. Então você pode crescer mais nesse conhecimento do Senhor. Voltando para onde a gente estava, né? Eu lembrei também de uma passagem que eu gosto muito, que vai ser muito importante para a gente falar sobre essa questão da paternidade. Jesus, quando foi enviado para o deserto, para ser tentado por Satanás,
Satanás atacou Jesus todas as vezes, todas as fases que ele ataca Jesus, se você for ver, ele fala: se tu és filho de Deus, pede que essa pedra seja transformada em pão. Se tu és filho de Deus, blá, 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 blá. Sempre Satanás atacou Jesus na identidade dele de filho. E ele sempre vai atacar a gente na nossa identidade de filho. E assim como Jesus, o que Jesus fez? Ele estava cheio do Espírito Santo, ele foi e contra-argumentou, ele lançou, ele substituiu todas as mentiras de Satanás pelas verdades, as verdades que estão na palavra, de que ele é filho amado. E assim temos que fazer também, né? Toda vez que vier alguma palavra, alguma mentira do inferno para tentar nos convencer de que nós não somos filhos, que nós não somos amados, nós não somos aceitos, plenamente perdoados, abençoados pelo Senhor, nós temos que declarar isso e falar isso para que Satanás ouça. Não esconda o que te dói, abra seu coração para o Senhor curar. Não há nada que Ele não possa fazer, Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é ser humilhado, Ele foi rejeitado. A gente precisa se entregar a Ele. E agora eu não estou falando só para quem não conhece o Senhor, para quem acabou de aceitar o Senhor. Estou falando para todo mundo, todos nós precisamos. Eu acredito mais nessa palavra do que em mim. E essa palavra diz que ela cura. Mas eu também vivi muitas curas na minha vida. Eu dei o testemunho dessa cura da direção, mas eu vivi outras curas. Eu creio que Deus ainda tem muita coisa para me curar e vai me curar ainda no futuro de outras coisas que precisam. Mas há uns anos atrás, eu sofri uma frustração muito grande, um luto muito grande. Eu senti uma dor profunda no meu peito, no coração. Era uma dor física mesmo, era uma dor física. E eu não tenho nenhum problema no coração. Eu fui no cardiologista, não tem nada. Mas o Senhor curou essa dor. Ele tem poder para curar. E por isso que eu quis falar sobre isso nessa noite, falar sobre cura, porque foi o que o Senhor fez na minha vida. Porque se você está plantado junto a ribeiro d'águas, a sua dor, a sua ferida, seja lá o que for, o Senhor vai curar no tempo certo. É interessante que quando a gente tem uma joia, a gente coloca numa caixinha, né, de veludo, bem bonitinho, uma joia preciosa. E de repente a gente bota em outra caixa, né, e aí guarda dentro do armário em outra gaveta, e a gente esconde aquilo bastante, a joia, porque a gente não quer que ela se deteriore, a gente não quer que ela sofra que ela se perca, que ninguém pegue, né, que ninguém roube, sei lá. Mas no momento certo a gente vai exibir a joia, a gente vai ter orgulho de exibir aquela joia, de mostrar para as pessoas, de usá-la, de ir para uma festa, uma coisa, usando aquilo ali, que talvez tenha ganho no momento importante, sei lá. Mas às vezes a gente faz isso com a nossa dor também, a gente esconde, coloca lá no cantinho, esconde tão bem, só que não tem nenhuma graça, você não vai querer exibir essa dor depois. Essa dor precisa sair dali, precisa vir à tona apenas para ser curada. Você não vai querer exibir a dor para ninguém. E nem precisa. Quem precisa, você só precisa exibir para o Senhor. E então hoje eu estou trazendo esse testemunho de cura e eu queria que Deus revelasse, né? De repente você está esse momento de pandemia ou até antes mesmo, alguma coisa que está te afligindo, alguma dor, alguma coisa que você está sentindo no seu coração que precisa de cura, que o Espírito Santo te revele, que Ele traga à sua mente agora aquilo que você precisa entregar para o Senhor, né? O Senhor cura, Ele é o médico dos médicos, Ele vai te sarar. Eu creio que o Espírito Santo ministra, né? Você não precisa falar para ninguém, você não precisa falar com ninguém, conversar com ninguém, mostrar para ninguém, exibir como é uma joia preciosa que a gente gosta de exibir. Mas o Senhor, Ele cura, o Espírito Santo é que faz isso. Que há esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará. Hoje eu quis trazer essa palavra de renovo, de esperança, né? O Senhor ministrou isso ao meu coração essa semana. E se a gente está esperando nele, ao cheiro das águas brotará a cura. Na presença do Senhor, a cura, eu creio. Aquele cantinho mais escondido ainda de dor, se você tiver alguma coisa, permita que ele entre, se abra para que ele te cure. Ele nos ama, ele te ama, você não precisa ser aprovado por ninguém. Você é profundamente amado pelo Pai. Foi escolhido por Ele antes da fundação do mundo. Ele sonhou contigo, planejou o seu nascimento. Você foi gerado com um propósito. Então, entenda, aceite os processos. A gente passa por processos. O inverno é um processo, a pandemia é um processo. Aceite os processos e se renda ao Senhor, porque com isso você vai alcançar os propósitos que o Senhor tem para a sua vida.
Não precisa provar nada para ninguém para merecer o amor do Pai, nem fazer nada além para isso, né? Não há nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame mais. Ele nos ama exatamente como nós somos. Ele não nos deixa como nós estamos. Um pai humano, um pai carnal, um pai biológico também, ele não quer trocar o filho por nada, mesmo que o filho tenha muitos defeitos. Mas aquilo que ele vê que está errado no filho, ele vai querer, ele quer o melhor para o filho. E assim é o Senhor conosco. Então, no fim, restam a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. E é o amor do Pai que pode nos curar, em nome de Jesus. Queria fazer uma oração por cura. Vocês fazem? Vou fazer? Tá. Vou orar por isso, então. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, Senhor, eu creio que alguma coisa o Senhor quer fazer, Pai. Então, vai sondando os corações, Senhor, leva essa palavra onde precisa chegar, Senhor Deus, o Senhor revele, traga a memória, Senhor. Às vezes tem coisas que a gente nem lembra, que a gente escondeu tanto que a gente não quer nem ficar lembrando, então a gente esconde mesmo, a gente coloca embaixo do tapete, Senhor. Mas nessa noite, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor traga, que o Senhor revele o que está em oculto, que o Senhor vá nas casas, vá nos corações de cada um, quem ouvir essa palavra, que chegue, Senhor, a tua cura, Pai. Que chegue a tua cura, que chegue o teu perdão, que chegue a tua paternidade, Senhor, que se sintam amados por Ti, Senhor, plenamente amados, totalmente perdoados, completamente abençoados, Pai, que tenhamos noção disso, Senhor, do Teu grande amor, Pai, que nos cura, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.